Um homem-peixe se une a uma garota e sua mãe adotiva na busca pela terra seca, em um planeta que foi tomado pelo oceano. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact e hoje nós recapitularemos a história do filme Waterworld, O Segredo das Águas, de 1995. Então preparem-se, é hora do recap! Com o derretimento das calotas polares, a Terra ficou coberta por água. Aqueles poucos humanos que sobreviveram tiveram que se adaptar a um novo mundo. Dentre essas pessoas está um nômade solitário, cujo nome ninguém conhece. Sendo assim, iremos nos referir a ele pelo nome de Mariner. Como vive em um mundo rodeado por água salgada, o homem precisa filtrar seu próprio xixi para poder bebê-lo. Essa água também é usada para regar uma goiabeira, que ele cultiva em um pequeno vaso. Enquanto veleja pela imensidão, Mariner aproveita para coletar alguns artigos que foram perdidos no fundo do mar. No momento em que mergulhava, outro nômade aparece ao lado de seu barco e o homem se prepara para atacá-lo. Em um mundo onde todos estão lutando para sobreviver, é muito comum a prática de invadir e roubar as embarcações que se encontram pelo caminho. No entanto, o cara de chapéu afirma que já tem tudo o que precisa, pois acaba de sair de um atol que fica 8 dias a leste dali. Enquanto conversam, 3 smokers se aproximam e o homem decide fugir. O trio pretende roubar a rede do marinheiro, a qual contém os itens que ele coletou no fundo do oceano. Nesse instante, Mariner percebe que foi roubado pelo nômade, o qual pegou suas goiabas enquanto ele estava debaixo d'água. Decidido a recuperar seus artefatos, ele issa suas velas e parte em direção à rede. Nessa hora, uma corrida se inicia, pois os smokers também estão atrás daqueles itens. Porém, o marinheiro é mais rápido e consegue pegar a rede antes dos seus inimigos. Em seguida, ele vai atrás do nômade que roubou suas goiabas e destrói suas velas. Como não tem mais como se locomover, o demente se torna a mais nova vítima dos smokers, que o abordam para saquear o seu barco. Após 8 dias velejando sob as águas turbulentas daquele oceano, o marinheiro chega ao atol. Ele foi até lá atrás de resina para sua embarcação. Para conseguir entrar, o homem precisa oferecer algo que interessa aos moradores, portanto ele mostra um jarro contendo terra, algo extremamente raro e valioso naquele lugar. Dessa forma, consegue um passe livre. Ao entrar no atol, Mariner se depara com a cerimônia de sepultamento de uma mulher idosa que acaba de falecer, a qual é enterrada numa espécie de lago lamacento, localizado no meio da cidade flutuante. O homem então amarra seu barco e avista algumas crianças conversando ali perto. Ele mostra um espelho retrovisor e afirma que dará um item daquele para cada jovem se eles vigiassem seu barco para que nada fosse roubado. Nessa hora, o chefe da segurança aparece e afirma que o homem tem apenas 2 horas na cidade. Após entregar a terra ao mercador, Mariner consegue 124 cheats, a moeda do povo do mar. Em seguida, ele caminha até o armazém, onde bebe alguns copos de água. Após negociar, ele entrega metade dos seus cheats em troca do pé de tomate de Ellen. Depois de comprar tudo o que precisa, Mariner se prepara para ir embora, mas é impedido por Elder e seus homens, pois eles desconfiam que o marinheiro seja um espião dos smokers. No entanto, Mariner insiste em ir embora e acaba entrando em uma luta corpo a corpo com um dos guardas do atol. Durante o combate, o homem encontra Gelras atrás da orelha do marinheiro e todos descobrem que ele é um mutante. Outro guarda aparece com o objetivo de capturar a aberração e para se defender, Mariner precisa eliminá-lo. O povo da cidade usa suas redes de pesca para capturar o homem-peixe e conseguem tirá-lo da água. O segurança tenta impedir o ataque, ele sabe que Mariner não havia feito nada de errado, portanto, não merecia ser preso. No entanto, os anciões insistem que o mutante é uma ameaça e o prendem em uma gaiola até decidirem o que fazer com ele. Durante a noite, Mariner observa seu barco ser saqueado sem poder fazer nada a respeito. Enquanto isso, Enola, a filha adotiva de Ellen, desenha a imagem do marinheiro engaiolado. A garota possui uma tatuagem nas costas, a qual todos acreditam ser um mapa que mostra o caminho para a tão sonhada terra seca. Gregor, um velho amigo de Ellen, está há anos tentando decifrar aquele desenho, mas ainda não conseguiu descobrir seu significado. Como Mariner havia chegado com um recipiente recheado de terra, o trio imagina que talvez ele saiba o caminho para a terra seca. Gregor então vai falar com o forasteiro e fica surpreso ao descobrir que o homem possui membranas entre os dedos do pé. O velhote mostra a ele o mapa e pergunta se o marinheiro sabe o que aquele símbolo significa. Mariner diz que contará o que sabe apenas se Gregor abrir o cadeado. Nesse instante, o segurança aparece e ordena que o homem saia de lá. Por ser um grande covarde, Gregor decide seguir suas ordens
ordens e vai embora. Na manhã seguinte, Elder informa que, após a deliberação, os anciões chegaram à conclusão de que o mutante representa uma ameaça e decidiram eliminá-lo. Sendo assim, apesar de acreditar que Mariner deve ser solto, o chefe da segurança precisa seguir as ordens dos anciões e abaixa a jaula para que o marinheiro seja enterrado vivo na lama. Durante todo o processo, os guardas anunciam a chegada de um grande grupo de smokers e o ritual é interrompido. Os moradores se preparam para lutar, mas a gangue cerca a muralha. Durante o ataque, Mariner tenta encontrar uma forma de se libertar. Após alguns minutos tentando derrotar os smokers, o atol é invadido. Enquanto tenta desviar das bombas, Gregor aciona uma alavanca que faz com que seu balão encha de ar. Novos membros da gangue conseguem invadir a cidade e um deles acaba acidentalmente derrubando a jaula do Homem-Peixe. Mariner então pega uma faca e tenta quebrar o cadeado antes que a jaula afunde na lama. Em meio ao caos, Ellen e Enola correm para casa para que possam fugir com Gregor. O homem tenta impedir que o balão vá embora antes que suas amigas estejam prontas para partir, mas a máquina continua subindo. Ellen e Enola tentam alcançá-lo, mas é tarde demais. Agora elas precisam encontrar outra forma de fugir daquele atol. A mulher liberta o marinheiro com a condição de que ele as leve junto para longe daquele lugar. A dupla corre para abrir o portão enquanto Mariner pega sua embarcação e ainda aproveita para eliminar um smoker que estava prestes a atacar o segurança. Após içar suas velas, uma grande explosão acontece, abrindo um buraco na muralha. Agora os moradores estão indefesos, a única chance de sobreviver é fugindo daquele lugar. Uma segunda explosão acontece e as jovens que estavam tentando abrir o portão estão prestes a cair na água. Como o portão não está aberto o suficiente, o homem fica preso e precisa subir para terminar o trabalho. Com o auxílio de Ellen, Enola consegue se levantar e vai ajudá-lo. Quando o portão está aberto, eles pulam no barco e conseguem fugir com o marinheiro. Ao perceber que alguns sobreviventes estão conseguindo escapar, Deacon ordena que seus homens ataquem a embarcação. Para se defender, Mariner pede que Ellen tome o comando enquanto ele atira um arpão no barco inimigo. Dessa forma, o marinheiro consegue movimentar o navio dos smokers, fazendo com que eles ataquem seus próprios aliados. Após ser metralhado por sua própria gangue, a embarcação de Deacon explode e Mariner consegue escapar. Horas depois, os smokers revistam os corpos à procura da jovem com as costas tatuadas, pois querem o mapa que o levará para a terra firme. Deacon sobreviveu à explosão, mas acabou perdendo um de seus olhos. Após interrogar uma das vítimas, ele descobre que a menina fugiu no barco do mutante e logo cria um plano para ir atrás deles. Quando chegam a quilômetros de distância do atol, Mariner afirma que jogará Enola no mar, pois com os suprimentos que tinham, eles jamais conseguiriam sobreviver até chegar à próxima cidade flutuante. No entanto, Ellen afirma que não beberá água durante toda a viagem de 12 dias, mas o marinheiro diz que é melhor que uma morra agora do que as duas morrerem lentamente. Depois de muito discutirem, Ellen consegue convencê-la a deixar Enola viver, pois ela é apenas uma criança. Após retornar para o seu navio, os homens de Deacon tentam ajudá-la a conseguir um olho falso, mas o resultado é assustador. Quando um funcionário vai falar com ele, o novo olho de Deacon pula para fora do seu rosto e o homem decide apenas usar um tapa-olho. Junto com sua gangue de smokers, ele trabalha para manter aquela embarcação funcionando até que consigam encontrar a terra seca. Enquanto tenta consertar o casco de seu barco, que estava avariado, Mariner encontra alguns desenhos de Enola e fica furioso. Ele pega o giz de cera da mão da menina e ordena que ela não desenhe mais nada. No entanto, a garota o ignora e continua desenhando com outro giz que estava guardado em sua roupa. Horas depois, ela se aproxima do marinheiro e afirma não ter medo dele. A garota diz que ele não é tão durão e pergunta quantas pessoas o homem já eliminou. Impaciente com a menina falando o tempo inteiro, Mariner a joga no mar. Ellen age imediatamente e, após dar um belo tapa na cara daquele miserável, pula na água para salvar a garota, pois ela não sabe nadar. Ao saber disso, o marinheiro se arrepende do que fez e vai até elas com seu barco. Após subir na embarcação, Ellen afirma que se o homem tocar em sua filha novamente, irá dormir para nunca mais acordar. Nesse instante, uma aeronave dos smokers aparece e começa a atirar. Enquanto Mariner arma um plano para fazer o contra-ataque, Ellen decide agir e usa um arpão para atirar no avião. O marinheiro aparece bem na hora e tenta cortar a corda, mas a máquina se solta e fica presa no mastro. O mutante agora precisa subir até lá para cortar a corda, que está se enrolando na madeira e puxando a embarcação. Quando finalmente consegue cortá-la, o marinheiro é lançado para o mar e o piloto foge com a aeronave.
Como punição por ter causado todo aquele desastre, o Brutamontes corta o cabelo de Ellen com uma faca e faz o mesmo com Enola quando a garota tenta intervir. O trio já está navegando há alguns dias sem comer e Ellen não para de reclamar. Ela pede que Mariner a ensine a pescar, mas ao invés disso, ele decide pular na água e usa seu próprio corpo como isca para atrair um peixe gigantesco. Naquele dia eles conseguem comer com fartura e têm alimento garantido para os próximos dias. Enquanto saboreiam a refeição, Enola observa os pés do homem e afirma que também gostaria de ter membranas entre os dedos, pois assim conseguiria nadar. Naquela noite, Ellen entrega a ele um pedaço de papel contendo um desenho feito por Enola, juntamente com os giz de cera que a menina mantinha escondido. Porém, após ver o desenho, Mariner decide devolver o giz. Na manhã seguinte, quando Ellen acorda, encontra Enola e o marinheiro na água. Ele decidiu ensinar a garota a nadar, assim ela não precisará mais sentir medo do oceano. A mulher o observa e chega à conclusão de que aquele mutante não é tão monstruoso quanto ela pensava. Horas depois, eles encontram um mercado flutuante e Mariner decide ir até lá à procura de resina para o seu barco. No entanto, ao olhar pelo monóculo, Ellen percebe que aqueles homens estão mortos e o lugar é uma armadilha dos Smokers para atraí-los. O marinheiro vai conferir se há espiões embaixo d'água e encontra vários membros da gangue. Nesse instante, eles se preparam para a fuga e Deacon soa o alarme para que seus homens partam atrás deles. Em seus jet skis, os Smokers pretendem capturar a embarcação usando uma rede de pesca, mas Mariner tem um plano. Juntamente com Ellen e Enola, eles se agrupam no lado direito do barco, o que faz com que o lado esquerdo se levante e eles consigam desviar do ataque. Como seu plano não deu certo de primeira, os Smokers decidem fazer uma nova tentativa, portanto o trio usa a mesma estratégia para escapar, mas agora se agrupando do lado esquerdo do barco. Porém, parte da rede se prende ao casco e quando se solta, acaba derrubando os caras que estavam nos jet skis. Para conseguir escapar em maior velocidade, Mariner libera um balão que mantinha escondido em seu barco. Dessa forma, eles são rapidamente puxados pelo vento. Não satisfeito com a derrota, Deacon decide atirar e acerta o mutante. Sua ideia é usar os rastreadores para ir atrás deles, sendo atraídos pelo sangue. Após estancar o sangramento, Mariner questiona o motivo dos Smokers estarem atrás da garota e pergunta o que significa a tatuagem nas costas dela. Ellen conta que aquele é o mapa para a Terra Seca, mas o homem afirma que este lugar é um mito. Porém, a mulher rebate dizendo que no dia em que encontraram Enola, havia areia em sua cesta, indicando que existe terra firme em algum lugar. Decidida a mostrar a verdade à mulher, Mariner monta uma câmara de ar e pede que ela entre. Como a câmara só tem espaço para uma pessoa, Enola precisa ficar no barco. O homem então leva Ellen para o fundo do mar, onde ela pode ver uma cidade inteira submersa, com prédios e veículos destruídos. Foi lá que Mariner encontrou a terra que levou até o atol. Ao descobrir isso, Ellen fica decepcionada, pois vê seu sonho desmoronar. Quando retornam ao barco, eles se deparam com uma frota inteira de Smokers prontos para atacar. Deacon e seus homens já haviam invadido a embarcação e perguntam onde está a garota. Enola estava escondida e ouve toda a conversa. Tanto Ellen quanto Mariner se recusam a entregar a menina e Deacon ameaça eliminar os dois. Para evitar a morte de seus amigos, Enola decide se entregar e é levada à força. O homem caolho ordena que seus subordinados eliminem os outros dois, mas o marinheiro pula na água com Ellen. Ambos mergulham para fugir das balas e Mariner precisa usar suas guelras para respirar pelos dois. Minutos depois, quando a gangue foi embora, o casal retorna à superfície e descobre que o barco foi completamente queimado. Enquanto isso, Enola estava sendo interrogada por Deacon, que está decidido a decifrar aquele mapa. Como sabe que a garota gosta de desenhar, o homem oferece algumas canetas a ela, em troca de informações sobre a tatuagem de suas costas. No momento em que é ameaçada, a jovem afirma que seu amigo marinheiro aparecerá para salvá-la. Enquanto vasculha os itens submersos de seu navio, Mariner encontra um desenho de Enola, onde havia uma árvore. Ele se lembra de ver algo parecido em um livro de geografia antigo. Quando compara as duas imagens, ele chega à conclusão de que Enola já esteve em terra firme. Ellen estava dormindo, pois ambos já haviam aceitado que morreriam naquele lugar. Quando a mulher acorda, eles conversam sobre a Terra Seca e de repente, Gregor aparece em seu balão. Ele foi guiado pela fumaça liberada quando o barco foi queimado. Após ajudar o casal a subir, o velhote os leva para uma embarcação, onde estão vivendo sobreviventes do atol. Os moradores afirmam que não ajudarão a salvar a garota, pois por culpa dela que os Smokers invadiram sua cidade. Gregor informa que encontrou uma maneira de desvendar o mapa, e com a ajuda de Mariner, descobre que aquelas são coordenadas de latitude e longitude. Apesar de não ter nenhum interesse em encontrar a terra firme, o marinheiro decide ir salvar a garota sozinho. O mutante promete que se Enola ainda estiver viva, ele a trará de volta. Enquanto isso, no navio de Deacon, seus homens planejam cortar a pele da garota para enquadrar em uma moldura, mas antes
disso, o líder dos Smokers pretende apresentar a garota com um mapa nas costas para sua tripulação, assim seus homens teriam a esperança renovada. Ao se aproximar do navio, o marinheiro solitário começa a escalar a embarcação, logo ele se depara com uma multidão reunida para ouvir o discurso de Deacon. Para manter sua popularidade, o homem distribui cigarros e comida enlatada para seus seguidores. Dessa forma, ele consegue continuar no poder. Os operários o questionam sobre a Terra Seca e Deacon afirma que teve uma visão, na qual lhe foi revelada a Terra Prometida. Durante o discurso, Mariner percebe que foi descoberto e precisa se livrar dos guardas antes que sua presença seja notificada para os outros Smokers. Como consegue respirar no oceano, a forma mais fácil de se livrar de seus inimigos é mantendo-os debaixo da água até que se afoguem. Em seguida ele pega o jet ski e invade a garagem, já eliminando um dos membros da gangue. Minutos depois, os corpos dos guardas são encontrados próximo ao navio e os Smokers dão início à operação para encontrar o invasor. Antes de ser levado para o palco, um dos homens de Deacon pergunta a Enola qual é o nome do mutante que ela espera que vá salvá-la. E a garota afirma que ele não tem nome, pois assim, a morte não o encontra. Mal sabe ela que nesse momento Mariner já havia se infiltrado no navio e estava prestes a encontrá-la. Ao final de seu discurso, Deacon afirma que perguntou ao Criador como ele poderia encontrar a Terra Prometida, e o Todo-Poderoso respondeu que uma criança o guiará. Nesse instante, Enola é apresentada aos Smokers e Deacon garante que a tatuagem em suas costas será a salvação deles. Enquanto o capitão tenta desvendar o mapa, ele ordena que seus homens voltem para suas posições para fazer aquele navio funcionar. No momento em que a maioria dos operários estão remando para movimentar aquela velharia, Mariner se aproxima tranquilamente. O marinheiro está usando uma máscara de mergulho, o que faz com que Deacon o confunda com um de seus homens, mas Enola já foi capaz de reconhecê-lo. Quando retira a máscara, Deacon elogia sua coragem de aparecer ali sozinho e Mariner afirma que foi buscar a garota. Caso eles se recusem a entregá-la, o mutante afirma que soltará um sinalizador no tanque de petróleo e explodirá todo o navio. No entanto, Deacon diz que ele não é louco para soltar aquela tocha e Mariner decide contrariá-lo. A explosão serve como uma distração para que ele possa ir atrás de Enola e Deacon tenta fugir com a menina. Durante a perseguição, um Smoker aparece para eliminá-lo, mas sua arma não funciona e Mariner consegue se livrar dele. Enquanto isso, Deacon foge com a garota no avião, mas o marinheiro prende um arpão nos escombros da nave e em seguida acorrenta a arma junto com alguns barris. Depois de lançá-los no mar, ele usa um gancho para deslizar na corda e chegar ao avião. Quando Deacon decola, Mariner usa seu mesmo gancho para prender a aeronave e puxá-la para baixo. Após a queda da aeronave, Mariner corre até lá para salvar Enola e o próximo desafio é conseguir sair do navio em segurança. Para sorte deles, Ellen e seus amigos aparecem bem na hora em que a embarcação está afundando e usam uma corda para resgatá-los. Enquanto puxam o marinheiro e a garota, Deacon aparece e segura a corda. Ele consegue agarrar os pés de Enola, mas Ellen atira um pedaço de metal em sua cabeça e a jovem o derruba com um chute. Quando todos estão a salvo no balão, o navio explode bem abaixo deles, mas Deacon não desiste. Com um único tiro, o demente consegue romper uma das cordas do balão e derruba Enola. A menina cai na água e graças aos ensinamentos de seu amigo marinheiro, ela consegue nadar. Deacon então ordena que todos os seus homens que estavam de jet ski peguem a garota e Mariner precisa agir rapidamente para salvá-la. Ele amarra uma corda em seus pés e antes de pular, pede que Ellen amarre a outra ponta no balão. Em questão de segundos, ele consegue recuperar Enola e os Smokers colidem entre si, causando uma nova explosão. Quando eles retornam ao balão, Gregor analisa as coordenadas nas costas da menina e encontra o caminho para a tão sonhada Terra Seca. Eles precisam fazer uma longa viagem para chegar até lá e acabam ficando sem água no caminho. Mariner então usa as últimas gotas para tentar manter Enola viva durante o trajeto. Dias depois, quando se aproximam do local, o marinheiro avista uma gaivota. Ele fica surpreso, pois nunca havia visto nenhum pássaro antes. Quando olha para o horizonte, o homem consegue ver a Terra Seca. Ele e seus companheiros pousam naquele paraíso, onde encontram uma bela cachoeira de água doce. O segurança que os acompanhou por toda essa jornada encontra uma tenda no meio da floresta. Ao chegarem lá, eles avistam dois esqueletos deitados sobre uma cama. Aqueles eram os pais de Enola, que enviaram a garota para outro lugar, pois sabiam que estavam morrendo. O casal tatuou o mapa nas costas da menina para que as pessoas que a encontrassem um dia pudessem chegar àquele lugar magnífico. Ao lado da cama deles havia uma caixinha de música. Após abri-la, Enola reconhece a melodia e percebe que aquela é a sua casa. Do lado de fora, Mariner tenta se familiarizar com o novo local, mas tudo parece muito estranho para ele. Ele percebe que o oceano é seu verdadeiro lar e começa a planejar a sua partida.
Enola não consegue entender a sua decisão de ir embora, mas sabe que precisa respeitá-la. A garota entrega a ele sua caixinha de música e se despede. Antes de partir, o homem se despede de Ellen com um beijo. Em seguida, a mulher e a garota observam seu amigo mutante retornando para o mar, onde ele pertence. Pessoal, vocês acham que algum dia o marinheiro conseguirá encontrá-las novamente? E será que existem outros mutantes vagando pelo oceano? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!